Boa tarde, meus irmãos do Ideal Espírita, boa tarde a todos. Hoje o tema escolhido é sobre a fé. Então, eu escolhi no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, o texto que fala sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável, que está lá no item 7. Vou ler aqui para vocês. Vulgarmente, se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou, o que ainda é mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire. E não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la. E se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer, apenas o dizem com os lábios e não com o coração, pois, ao mesmo tempo em que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam ao seu redor, porque, pois, se recusam a ver. Nuns é a indiferença, noutros o medo de serem forçados a mudar de hábitos e, na maior parte, o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria de inclinar-se diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata, basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente de progresso anterior. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam, e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender. Sua educação está por fazer. Mas ela se fará, e se não puder terminar nesta existência, terminará numa outra. A resistência do incrédulo quase sempre se deve menos a ele do que à maneira pela qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa o espírito num vazio de que nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê porque se tem a certeza. E só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes em que não encontrar a oposição sistemática e interessada. Então, esse texto, inicialmente, ele nos traz uma questão de que a fé, a gente não tem essa fé já completamente desenvolvida quando fomos criados, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, destinados à felicidade, a sermos espíritos puros, mas foi-nos dada essa fagulha de fé que está dentro de nós. Mas para que ela cresça e floresça, é necessário que ela seja cultivada, que ela seja podada. Então, precisamos adquirir a nossa fé, né? E como é que a gente adquire essa fé? Como é que essa fé pode ser cultivada? Essa fé, ela é cultivada
quando nós tomamos consciência das verdades espirituais básicas. Nós estamos inseridos num contexto, num mundo, em que nos salta aos olhos o materialismo. E mergulhados aqui na carne, mergulhado nesse materialismo, muitas vezes a gente acredita estar imbuídos dessa fé. Mas essa fé, na verdade, ela é vacilante, ela não é a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira faz com que a gente analise todas as nossas dificuldades do dia a dia, né, através das verdades universais, das verdades que Deus nos mandou através de Jesus e que o Espiritismo veio esclarecer. Com essa fé vacilante, a gente não entende por que passa por certas dificuldades. Porque a fé sincera, ela se baseia na compreensão do que estamos fazendo aqui, na compreensão de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso propósito aqui. Então, é tendo essa certeza, é tendo essa confiança que nos é revelada através da fé raciocinada, nós conseguimos, como a fé é a mãe de todas as virtudes, acolher em nós todas essas virtudes de paz, de caridade, de amor ao próximo, de empatia, e com isso atravessarmos com menos dificuldade todos os nossos problemas, né? E muitas vezes a fé está aí, ela precisa, como já foi dito, ser desenvolvida. Mas para que desenvolvamos essa fé, como eu já disse, é preciso que a gente compreenda as verdades espirituais que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo veio nos explicar, né? Descortinar, tirar esse véu, nos mostrar que estamos inseridos num contexto muito maior do que a gente imagina e que todas as tribulações que passamos, tudo aquilo que nos acontece é para o nosso crescimento, é para a nossa melhora. E aí, como é que a gente vai pensar que é para a nossa melhora se a gente só enxerga o mundo material? Né? Se a gente só enxerga o mundo material, muitas coisas não fazem sentido, muitas respostas ficam sem explicações. Mas quando a gente entende que a gente está aqui, muitas vezes o plano de Deus na nossa vida, o fato de estarmos aqui nesse período, nessa mudança, nesse início da regeneração, né, foi nos dado de presente por Deus e na maioria das vezes nós ratificamos, nós assinamos, muitos de nós imploramos para estar aqui nessa oportunidade, mas isso só faz sentido se tivermos essa fé sincera e verdadeira, né? Se tivermos essa fé que acredita, mas acredita porque a gente compreende por que estamos aqui, né? Que acredita porque a gente sabe que tudo que a gente passa, se a gente passa com resignação, é para a nossa evolução, é para nos tornarmos um dia espíritos puros. E esse caminhar, né, ele pode, a doutrina vem explicar muito bem isso, né, que ele pode ser mais lento ou mais rápido, a depender de como nós avançamos, a depender da escolha que fazemos. Né? Uma coisa também que é muito interessante ainda nesse termos de fé, em termos de recompreensão, e também que se fala muito, é muito bem explicada lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, é que logo nos seus capítulos iniciais, ele fala que a sociedade também não nos prepara, nem mesmo a religião, ela nos prepara para nutrirmos essa fé, para conhecermos os nossos caminhos, de onde viemos, porque aqui estamos e para onde vamos. Né? Elas não suprem essas necessidades, nem a religião, nem mesmo as escolas, e é por isso que o Espiritismo vem com esse papel fundamental, com esse papel primordial, descortinar o invisível e nos trazer as notícias de lá, sabendo, nos informando tudo o que acontece lá do outro lado, quais são as nossas perspectivas depois do nosso desencarne, o que viemos fazer aqui, o que a lei de causa e efeito, que tudo aquilo que nós fazemos e que nos acontece é responsabilidade nossa. Então, ela traz a responsabilidade dos nossos pensamentos, dos nossos atos, de nossas emoções, de tudo o que nós pensamos, nós somos responsáveis por isso.
né? E muitas vezes essa fé vacilante, né, como diz o nosso próprio texto, ela ganha em termos das pessoas que não querem lutar por algo melhor, justamente por medo da responsabilidade que ela nos traz, né? Porque essa responsabilidade de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos e que se infringirmos uma lei natural, se infringirmos uma lei universal, nós iremos colher os frutos desse mau passo, né? Então é assim que essa fé deve ser trabalhada, que essa fé deve ser nutrida, fortificada, para que possamos alcançar o nosso objetivo, né, quer seja nessa vida, quer seja como espíritos superiores. Também nesse capítulo, e que vem ratificar um pouco as minhas palavras, né, que na verdade só estou interpretando um pouquinho esse capítulo, um pouquinho antes, né, num trechinho antes, ele dá o conceito de fé, né, que a fé seria a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então, é isso que eu vinha falando, né? Então, quando a gente sabe o fim que nós estamos buscando, né, que é sermos espíritos puros, tudo começa a fazer sentido, né? Tudo que a gente, o estarmos inseridos nesse contexto universal, o estarmos inseridos em um plano em que estamos aqui apenas para aprender, nos melhorar, nos tornar espíritos melhores quando sairmos do que quando chegamos. Ainda diz o texto, né? Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Né? Então, é essa fé que a gente busca, essa fé que nos dá segurança, que nos faz permanecer fortes, independente das tribulações que passamos, independente daquilo que nos chegue, seja pouquinha, seja um problema pequeno, seja um problema grande. Então, se tivermos essa fé sincera, essa fé verdadeira, essa fé raciocinada, que compreende porque estamos passando por essas dificuldades, a fé nos impulsionará a vencermos. É por isso que a fé é importante, por isso que Jesus curou tantas pessoas pela fé, né? Por isso que no início os discípulos não conseguiam curar como Jesus fazia, apesar de ter ali o exemplo vivo de uma fé verdadeira, de uma fé sincera, né? Mesmo assim, eles não conseguiam, porque faltava, como Jesus falou, a fé neles. Essa fé que Jesus falava não chegava nem a ser do tamanho de um grão de mostarda. E olha que quem conhece um grão de mostarda, quem já viu, né, pode até procurar na internet, ver o quanto minúsculo, o quanto pequenininho ele é. Né? E nossa fé, na maioria das vezes, não chega nem a esse grãozinho de mostarda. Né? Mas que o que eu venho trazer aqui para a gente é que a gente consegue. E como o próprio texto diz, se não for nessa vida, será em outra. Mas nós devemos procurar, nós devemos buscar essa fé, que é a mãe de todas as virtudes, e a partir dela, nutrir nossas virtudes, nutrir tudo aquilo que Deus nos deu, né? Através dela, cada vez mais se engajar nesse evangelho de Jesus, tentar praticá-lo no nosso dia a dia, levá-los para outras pessoas. Então, que a nossa fé possa ser do tamanho de um grão de mostarda, né? Que por mais pequenina que seja, já nos disse Jesus, é o suficiente para transportar as montanhas das dificuldades, das existências, da má vontade, conforme consta no Evangelho. Então, vamos encerrando a nossa participação aqui hoje, possamos renovar essa fé em Cristo. Uma boa tarde a todos e até a próxima.